sempre agarrada comigo. E aí ela está preparando a energia antes, já entendo isso, mas ela se acha dona, se deixar não vai sair não. É desse jeito. Que legal. E aí, pessoal? Olá, Oi, boa Oi, noite. Alan. Tudo Hoje bom? estamos Tudo tranquilo com falantes. vocês? Não vou nem precisar pedir, então. Não. Começa aí, tá tudo certo. Não vou ter que escolher Não, ninguém. tem que ser a listinha da Márcia. Pois é, a Márcia tá aí, não tá ainda, não. Ainda Tem não que esperar. entrou a Foi Márcia. pegar o caderno aí. É, o caderno. Legal, legal. Bem, boa noite a todos vocês. Quem estiver vindo aí pela primeira vez, eu acho que Leslie, Paula, Beth, Tânia, sejam bem-vindas, tá bom? Se quiser ficar aí Oi, boa pela câmera noite, meu. conversando com a Boa gente. noite a todos. Boa noite, Leslie. É. Se quiser ficar com a câmera conversando com a gente, beleza. Se não quiser, ou quem já tiver de pijama já vai dormir, tá tudo bem também. Fica tranquilo, fica à Boa vontade. noite. E aí, Paula, boa noite. Mas se vocês quiserem, podem perguntar aí pelo chat também, ou se quiser falar só por áudio também, fica à vontade, tá, pessoal? Então, só dando um overview para vocês que estão chegando pela primeira vez. Esse encontro de mentoria a gente faz uma vez no mês. E aqui a gente pode tirar dúvida, conversar sobre os temas, cursos, aula, dúvida, coisas da espiritualidade, quer que seja, entendeu? O tempo na sua cidade é um tema frequente aqui, né? Que oscila muito, né? E daqui a pouco, mais para tarde, a gente vai fazer alguma prática baseada na energia do que está rolando aqui, do que a gente está conversando, de como é que estão as coisas, certo? Então, basicamente, esse aqui é o encontro. Nós temos aí amigos que estão chegando agora, temos pessoal aí que está desde muitos anos, né? Uns 5 anos aí que esse grupo existe, sabe? Então, é isso. Beleza? Estão vendo aqui, vocês já estão aqui no chat, tá? Dando um alô, beleza. Se vocês escreverem, eu dou uma olhada aqui. E aí, o que estava rolando antes de eu chegar? O que vocês estavam conversando? Estamos falando sobre cachorro, gato, gatos e Os cachorros. pets. Os pets que mandam na nossa vida, na nossa casa, porque eu olho lá, tá todo espichado na cama, eu falo, cadê minha cama? É isso. Com certeza, muito bom. Aqui É também, tem Pior, maravilhoso. dois, estão sempre por aí. pior Muito sou bom. eu, que o Flupe ele se atravessa na cama e sobra só uma coisinha de nada da minha cama de casal, né? Eu tenho que me cuidar para não cair da cama, porque ele já tomou conta, todo o comprimento. Vai empurrando, né? Vai empurrando, empurrando. Vai, vai. Ele fica escolhendo o melhor lugar, claro. Quando eu vejo, eu estou fora da cama. Com certeza. É assim mesmo. Gosta de ficar tumultuado, a gente afasta um pouquinho e vem, afasta um pouquinho, vem, afasta um pouquinho, vem. Daqui a pouco a gente já tá na sala. Mas é muito frequente, tipo, na mentoria, nas práticas, tipo, a gente tá conversando, daqui a pouco passa algum gato na tela, entendeu? Quem tem gato, gato sempre passa na tela da gente, entende? Começa a energia, eles vêm, o cachorro também fica embaixo da mesa, fica perto, chega para reunião, né? Quando É começa mesmo. ali a mentoria, né? Já sabe, já chegou, vai ter mentoria? Tô lá. Já chega, já fica ali dentro da energia também para pegar um pouco e aproveitar. Não é isso? Mas olha, vou contar uma Bem assim. coisa. É muito interessante essa questão, né, dos animais. Duas histórias. Uma foi a cachorra do meu marido. Ela estava muito para baixo. Sim, a moadinha, com aquele olhar desconfiado, e não é o jeito dela. Aí, quando eu fui fazer uma mesa magnética para ela, e aí eu já tinha feito uma, aí eu falei, gente, mas ela continuava. Eu falei, tem, porque ela tem um lado emocional dela muito. é, Vamos dizer assim, qualquer coisa ela fica sensível, vamos botar assim. Ele levou ela para passear, tal. Eu falei, leva ela para passear, ela tá sentindo falta. Ainda tinha alguma coisa ali. E aí tinha um espírito de 50 cachorros perto dela, que alguns da vizinha perto, o cachorro tinha, cachorros tinham desencarnado em estado de sofrimento e estavam pedindo ajuda.
Então, tinha em torno de 50 cachorrinhos perto que consegui encaminhar eles, sabe? Então, depois disso, ela ficou toda feliz. E aí eu estava explicando para ele, poxa, mas caramba, que forma assim que a gente não imaginaria. Eu estava levando ela no veterinário e ela para baixo e não estava comendo. Na realidade, era o pedido de socorro desses cachorrinhos, né? E outro dia, uma outra história muito interessante com uma terapeuta que atende com a mesma mesa que eu atendo, é que ela ficou um mês inteiro com os gatos. Ela tem gato em casa, mas ela não pôde nem ficar deixando os gatos irem para o quintal, porque de madrugada apareciam em torno de 20 gatos no quintal dela. E ela não dormia, ela não dormia, ela não dormia. E esses 20 gatos, na verdade, estavam comunicando que tinha que fazer encaminhamento de muitos espíritos de outros gatos, que eles estavam pedindo esse socorro, que uns também tinham desencarnado em sofrimento, enfim, alguns até ela falou que foram sacrificados em rituais e tal. E aí eles ficaram durante um mês. E ela não se atentou quando ela foi pedir ajuda no grupo que a gente tem de todas as terapeutas. Aí a canalizadora da mesa falou assim, a responsável, você já verificou já se tem que fazer um encaminhamento de almas para esses gatos? Ela, caramba, foi a única coisa que eu não fiz. E aí, ainda bem que eu usei essa história para poder, me liguei na cachorra. Eu falei, peraí, a pretinha não está bem. Pode ser algum encaminhamento que está precisando fazer ali de espírito. E é a mesma coisa, depois que ela fez, ela encaminhou todos esses espíritos desses gatos. Os 20 gatos que estavam aparecendo lá, ela falou que cada dia aparecia mais. Sumiram. Então, é muito incrível isso, né? Porque algumas pessoas que gostam, principalmente, de trabalhar com pets, né? Tinha a Camila, né? Da mentoria, que fazia trabalho bastante com pets. Tem essa questão também que às vezes a gente não para ver, né? Como os nossos bichinhos trabalham também, né? A minha gata, que eu estava até falando, que é meu xodó, tenho três, mas uma é super agarrada comigo. Ela, quando está comigo em projeção, ela é uma pantera. Quer dizer, eu já trabalho com os felinos, né? Aí tudo bem, mas em projeção, a forma dela, o espírito dela é de uma pantera negra. Então, ela faz várias viagens comigo para tudo quanto é canto. Quando eu olho, ela está do meu lado e ela é uma pantera negra pequenininha, né? Mas teve um dia que eu a vi, ela gigantesca. E eu falei, caramba, e ela passa o dia inteiro dormindo. Agora eu sei o que ela passa o dia inteiro dormindo. Que ela tá trabalhando lá como pantera pra caramba. Enfim, já que a Deve gente ser, começou. né? Exatamente. Já que a gente começou com o assunto de bichos, né? Então, tô trazendo aí essas Maneiro. histórias. É bem interessante, né? O caso aí da cachorrinha, né? Primeira situação, né? A energia dela estava sendo sugada ao máximo, né? E aí realmente fica para baixo, fica enfraquecido, fica desanimado, né? Porque tá captando tudo aquilo ali e puxa muito, né? Puxa muita energia, né? Então o bicho sente também, né? E aí nesse caso, né? Realmente, é coisa ali sobrenatural. Eu acho que a gente, né, nós assim, como a gente tá acostumado a tudo começar pela energia primeiro, né? Aconteceu tal coisa. Ah, vou mandar energia, vou ativar, vou fazer isso. Porque a gente sabe que a maior parte a gente consegue resolver no lado psíquico, energético, multidimensional, né? Às vezes a gente até exagera, né? A gente tem que voltar pro físico, né? Tipo, pô, tô morrendo de fome, deixa eu ativar uma energia. Não. Melhor eu ir e comer alguma coisa mesmo, né? Porque se bobear, a gente faz para tudo ali, ajustar a energia em todos os aspectos. Mas por quê? Porque na maior parte né? Na maior parte é alguma coisa invisível. E é muito mais rápido resolver as coisas assim do que tentar bater a cabeça, tentar resolver, descobrir o que é, sabe? E muitas das vezes não é aquilo, né? Às vezes o que está ali no físico é só uma ponta de algo mais fundo, conectado em outras realidades. A gente acaba ficando muito acostumado à temperatura multidimensional, sabe? Então, tem desencarnados, isso aí, nossa, o que eu faço de prática que eu paro pô, todo dia. Cara, não tem um dia que não. Já vai ativando as barreiras de proteção, os portais absorve todo mundo, né? Já vai ali. Pô, as dezenas, né? As dezenas e dezenas aí, todos os dias, sabe? Isso porque eu moro num lugar que é mais calmo. Quando eu morava bem no centro, assim, da capital, nossa, eram centenas de seres assim por dia que eram encaminhados todos os dias.
tudo, sabe? Que é muita realidade se cruzando o tempo inteiro, né? Esbarrando dimensões umas nas outras. E aí, sabe? Por isso que tem sempre um volume muito grande de consciências a serem encaminhadas, sabe? Aproveitando, cara, isso aí foi uma parada que foi muito legal. É um tema que a gente estava conversando na Vivone ontem passado, e para mim foi muito marcante. Eu vou compartilhar aqui com vocês. O que que eu sentia das energias nos últimos tempos? Vamos passar assim um processo de alguns anos, sabe? Como é que era a energia 10 anos atrás, como é que era a energia hoje? Tanto a nível planetário como a gente lidando com as energias. Então, a minha sensação era que hoje a gente tem acesso a níveis de energia muito altos, muito elevados, a gente consegue acessar, mas, ao mesmo tempo, o grau de densidade de tudo ao redor é muito mais pesado também, sabe? Então, a sensação é de que hoje a gente acessa muito, mas a gente tem que mover muita energia para a gente estar bem. E antigamente, 10 anos atrás, 15, 20 anos atrás, a energia sempre teve energia pesada, mas a gente não precisava fazer tanto esforço. A gente não conseguia alcançar no nível que a gente alcança hoje, mas o que a gente alcançava ali dava para se virar e sem muito esforço, sabe, tava tudo, sabe, razoavelmente ok, né? E eu fiquei pensando muito nisso, né? Porque se você usar uma lógica humana, é quase que um conceito que fica conflitando. Porque se eu estou acessando muito alto, era para eu estar resolvendo tudo muito rápido. E não é essa a realidade. Existe a diferença entre a energia planetária, a energia da sociedade e a energia nossa pessoal. Então isso varia sempre, de acordo com a época, com o local, com as pessoas, quem nós somos hoje, quem nós somos no passado. Mas teve uma visão que a gente pensou que foi muito coerente, eu queria compartilhar com vocês. É que a visão foi pelo Carion que passou isso. O momento que a gente vive hoje é como se fosse uma mola que ela está comprimindo. E a mola são vários anéis. Então, cada volta daquela é como se fosse uma dimensão. Quando você comprime a mola, né, você que estava aqui e acessava aqui, você está acessando uma dimensão mais alta. Por quê? Porque a mola comprimiu. Você consegue acessar dimensões e realidades além do que você conseguia antes, quando a mola está em compressão. Ao mesmo tempo, quando comprime, a pressão, a tensão aumenta, porque as realidades estão se chocando, as dimensões estão se comprimindo devido a uma grande proximidade, sabe? Então, quanto mais vai comprimindo, mais vai aumentando a pressão, a tensão de tudo, mais a gente tem que ter uma resiliência para suportar tudo, mais a gente consegue aproveitar essa janela de oportunidade para alcançar realidades, formas de vida, civilizações que a gente não conseguiria num estado normal. Né? Se uma energia alcança um determinado campo e a gente está ali expandindo aos pouquinhos, a gente vai levar um certo tempo e esforço para chegar no nível muito alto. E quando a mola está comprimida, as dimensões estão mais próximas, a gente consegue com maior facilidade acessar o que antes a gente não acessava. Então, isso representa o que a gente vive hoje. Uma tensão maior devido à compressão. Então, isso aumenta a tensão no que a gente sente no dia a dia, nas energias, nas realidades, dimensões se chocando. Ao mesmo tempo, a gente tem essa janela de oportunidade de acessar o que a gente não conseguiria. E essa mola ela vai comprimindo até o máximo antes de se expandir, sabe? E a questão é, essa compressão, ela é um processo de separação, onde você está gerando uma tensão e as formas de vida estão se movendo pelas realidades. Então, essa tensão gera uma movimentação de realidade, para cima e para baixo, para níveis mais altos, para níveis mais baixos, que é a separação do joio do trigo. E quando chega um momento final de tensão, a mola se expande de novo. E qual é a grande janela de oportunidade? Quando a mola está aqui embaixo e você está alcançando ela, ou seja, você acessou aquelas realidades,
você já se ambientou naquilo, você já está conectado àquela realidade. Ou seja, quando a mola se expandir e for para um nível muito alto, você é alavancado. Por quê? Porque você já se conectou naqueles elos, naquelas realidades, naquelas dimensões. Ou seja, na espiral, que são a evolução em dimensões, e você alcançou aquele nível quando estava aqui na tensão, mesmo que ela se expanda e vai ficar muito distante, você já está ali com a bandeira fincada, né? Eu estou nessa realidade, eu acesso aqui. Isso faz parte de mim. Então, nesse processo de expansão de volta para níveis muito além do nosso entendimento, o que você ancorou agora, você permanece conectado depois, em outros momentos. Então, isso foi uma grande sacada da janela de oportunidade de hoje, do dia a dia. Nos próximos anos, próximas décadas, talvez, até algum evento que vai gerar essa movimentação dessa mola, né? Então, queria compartilhar com vocês porque eu acho que isso é uma visão muito interessante. Isso explica o que a gente vive no dia a dia, né? A gente está com um trabalho aí mais de uma década, alguns de vocês desde o início, alguns de vocês uma parte há muitos, muitos anos, né? Vendo, né, o desenvolvimento energético gigantesco que cada um está tendo, em níveis extremos, e ao mesmo tempo sentindo a realidade mudar e as coisas ficarem densas e a gente tem que se virar em muita coisa para ajustar, limpar, ancorar a realidade, encaminhar daqui, ali, ali. Um processo que às vezes é cansativo, mas que quando a gente domina e faz, nossa realidade muda muito, né? Então, isso representa um momento atual. Achei legal compartilhar com vocês, porque faz que a gente entenda a realidade, tenha um certo grau de paciência, porque a gente passou a entender o processo. Ah, o processo vai ser desse jeito. O porquê fica mais claro. Então, quando você tem um porquê mais claro, você para de resmungar, né? Você diminui a tua resistência com a jornada, porque você passa a ter clareza dela, do que foi no passado, do que é agora e o que será depois. Então, você se ambienta melhor nessa jornada. E com isso você consegue otimizar o teu crescimento, o teu desenvolvimento e, principalmente, aproveitar a janela de oportunidade aqui, agora. Se a gente tentasse acessar a realidade que a gente acessa há 20 anos atrás, a gente não ia conseguir. Não ia mesmo. Entende? Ou teríamos que passar por um processo de desenvolvimento tão alto para conseguir chegar no patamar de acessar isso, né? Então, hoje a gente está conseguindo ir em níveis muito elevados. Então, o processo que está acontecendo é esse. Então, o maior salto que a gente dá nesse momento são saltos que a gente vão ser úteis pelos próximos milhares de anos, não, sabe? Algo muito além da nossa jornada aqui nessa dimensão, né? Então, uma das coisas que eu acho que para mim são mais, eu dedico uma parte do meu tempo, que é acessar diferentes realidades, dimensões, fontes de energia, civilizações. Por quê? Porque são conexões que uma vez que você cria, né, é como fazer novos amigos, né? Você conhece aquele pessoal. E aí, se você precisa de alguma coisa, você dá um alô ali. Você sabe que eles são bons, né? Então, quantas vezes aí cidades extrafísicas que nós restauramos do zero em ruínas, depois a gente abriu um portal e veio uma galera gigante e ajustou tudo aquilo depois. Por quê? Porque são as conexões que a gente tem. Então a gente consegue fazer isso. Então hoje toda a rede de tempos sutis, cidades extrafísicas que nós acessamos e operamos conscientemente, cara, são recursos que a gente tem. Da mesma forma que a nível de técnica a gente usa diferentes tipos de energia, técnica, isso no nível além, né, a gente fazendo conexões com múltiplas realidades. Realidades que extrafisicamente a gente hoje acessa, vamos continuar acessando e continua disponível para a gente, sei lá, mesmo com o passar do tempo, nossa vida em outro mundo, em outra dimensão, em outro planeta, outra realidade. Continua tudo disponível para a gente. Fez sentido para você essa explicação? Quem quer comentar alguma coisa disso?
É muito alentador saber né? disso. E é É encorajador para a gente seguir adiante. sim, sim, com certeza. Eu acho que isso mexe um pouco com o sentimento, né? Porque muitas das vezes nós podemos nos sentir meio sobrecarregados, desgastados e tipo assim, pô, eu tô cansado disso, sabe? Pô, eu tô saco cheio de, sabe? Ficar ali toda hora ajustando uma coisinha ou outra. Pô. Aí você olha pro extrafísico, as interferências, você fala, nossa, quanta gente não tem o que fazer, sabe? Só atrapalhando. Caraca, mas não tem nada para fazer mesmo, entende? Então, isso, né? Acho que não é só eu que surto com essas coisas, né, acho que vocês também, né? E, sabe, trouxe um certo grau de, tá tudo bem. Entendi qual é o jogo, então vou me acalmar, vou ter paciência e tocar a bola. É É uma bem Sim, isso. explicação Áurea. do nível do Carel mesmo, né? Como você trouxe, falou que foi dele, né? Bem. Ah, falou isso aí, cara, é o jeito do Carel mesmo. Até a complexidade, mas ao mesmo tempo complexidade, mas com clareza, mas com alento, mas com significado e profundidade, né? Simples, mas profundo, né? É, Hoje exatamente. mesmo, hoje mesmo eu senti uma coisa parecida. Eu sentei no carro, ia sair para buscar o meu filho lá no centro, no fim do mundo, e do nada eu senti descendo algo que foi como se fosse partindo assim, o meu corpo, né, sutil, foi partindo, uma dor, parece que aí veio na hora aquela sensação assim, olha, isso aí é algo muito grande, é uma egrégora ruim. Se deixa uma partezinha insignificante, assim, visualmente para nós, te deixa doente. Na mesma hora, ao invés de dirigir, eu comecei a aplicar aquele curso né, tudo que nós vimos ontem, né, o fogo sagrado, tudo, né, do grau dourado. Mas foi incrível. Eu mandei com o máximo de força possível, assim, gente. Parece que foi é imediato, entendeu? É como jogar água no fogo, assim, incrível, porque a energia ainda estava forte, né? Então parece que a gente consegue mais contato com a realidade mesmo, com a outra realidade, né? Saber de onde está vindo e o que está atingindo a gente, né? Foi muito claro assim para mim. Não sei quem deu a explicação, mas foi muito claro na hora me falando para agir naquele momento e como agir também. Pois é, né? Tudo, tipo, é na hora. Se deixar para depois, aumentou o problema. E vai gastar mais energia, mais tempo para resolver e, né, corre o risco de complicar, embolar cada vez mais. Então, isso vem muito bater com o nosso estilo de trabalho, que desde sempre foi muito simples, né? Você fazer em qualquer hora. Então, nossa, quantas vezes eu dirigindo, tava ali trabalhando um monte de coisa, sabe? Né? Pego muito estrada, então sempre tava ali, isso aqui é justo aqui, justo ali, não sei o quê. Porque é isso, né? Não tem, não tem mais como separar com num momento perfeito, na atmosfera perfeita para você fazer todos os ajustes. Tem que ser em qualquer momento, a qualquer hora e da forma que dá, né? Você pode ter até esse momento depois, tranquilo, né? Sem cobrança, muito bom, agradável para você estar ali solto, sem nenhuma demanda específica, sem nenhuma cobrança urgente. Mas quando os eventos vêm, o ajuste tem que ser na hora. E, principalmente eu operando com o grau dourado, que chama dos magos, cara, é questão de minutos da realidade mudar. Entre o caos mirabolante e, tipo, não foi nada não, tá? Não sei o quê, tipo, passou. Você fala assim, caraca, como é que eu saí dessa aí, sabe? Tipo, você tá vendo tudo aí? Um cenário de destruição deu uma resolvida, sabe? Sim, incrível mesmo. E aí, quem quer comentar alguma coisa ou fazer alguma pergunta? Vamos lá, Maurício.
Maurício que já fez 500 vezes ali a iniciação do elemento estelar. Não tô te ouvindo não, Maurício. Teu áudio tá desbloqueado, mas não tô ouvindo não. Aí tem que ver se aí no computador, no dispositivo que você estiver usando, se desmutou aí, o volume. Conseguiu ver? Ó, vou seguir esse teste aí você vai falar alô. É claro que eu ouvi, eu vou falar contigo, beleza? E qualquer coisa, se não der, aí você bota no chat, entendeu? Pode comentar, que você bota aquelas perguntas assim de crânio, sabe? São bem legais de responder. Ó, vamos falar com quem tá muito quietinho ultimamente, tá na dela ali, tranquila, no escurinho, entendeu? E aí, Mariângela? Tá me ouvindo? Tô assim, aí, como é que você tá? Como é que tá as coisas aí contigo? Ah, hoje eu tô bem. Eu não sei se você ouviu o meu último áudio. Hoje eu Não, fiz a último não, prática, depois eu te respondo lá. tá? Hoje eu fiz a prática do Conexão Estelar, Frotas Black e fiz a espiral de rosa da Monja Guanin. E eu fiquei muito emocionada. Para vocês aí não é muita coisa, mas para mim é. Quando eu terminei o Frotas Black, eu vi no meu terceiro olho aquele roxão, assim, ó, aquela cor nítida, vibrante. Depois a cor azul. E aí eu ativei a espiral de rosa da Monja Guanin. Quando eu terminei, veio aquele vermelhão assim no meu terceiro olho. Falei, "Nó", porque eu estou tendo um bombardeio de vários trabalhos espirituais em cima de mim, de vizinhança, de ex-marido. E todas as vezes que ocorre esse tipo de coisa, assim, a primeira coisa que acontece é as minhas vendas despencar. E no dia, por exemplo, eu encontrei um passarinho morto aqui no meu quintal e eu fiz conexão estelar e fiz trotas black, mas eu estava muito nervosa e eu fui fazendo assim, meio que automático, sabe? Que eu já sei tudo de cor. Uhum. Mas hoje é que realmente, sabe, eu senti assim que, e com essas cores vibrantes, e outra coisa, no encontro da Fênix, quando terminou o encontro, eu fui dormir. Acordei de madrugada com a imagem do vaso de rosas vermelhas que eu coloquei na loja, que já havia tirado, e eu acordei com essa imagem do meu vaso vermelho. Falei, ai, por que essa imagem está vindo agora para mim, logo depois da Ordem da Fênix? E aí tem toda aquela coisa que eu te falei, né? Do ex-marido, que veio aqui apanhar rosas comigo. E como eu estou muito desconfiada, eu entreguei as rosas a ele, me fingindo de morta, porque ele é muito manipulador. Eu entreguei as rosas, quando na hora que eu coloquei a rosa na sacola, eu pedi a minha espiritualidade que neutralizasse qualquer amarração amorosa, qualquer coisa negativa que tivesse vindo para cima de mim. E eu estou assim, estou bem, estou tranquila, mas o que me chateia é que qualquer coisa que ocorra nesse sentido, as minhas vendas despencam. E aí eu vou ter que trabalhar as energias, fazer as práticas, né, com mais foco, utilizando outras egrégoras também, trabalhar meu nervo vago, que eu sei que isso me ajuda bastante, trabalhar minha respiração, fazer meus decretos antes de dormir ou acordar. Tem toda uma disciplina, professor, toda uma disciplina, porque senão parece que o mundo a gente despenca.
É isso aí, Mariângela. E é um pouco do que eu estava falando aqui, dando o exemplo da mola. Não sei se você conseguiu ouvir a Eu dei tempo, uma parte. mas depois você pega a gravação e dá uma olhada, que isso é muito interessante. Não é só contigo, acho que com todas as pessoas isso também afeta, né? Afeta algumas pessoas, vai afetar o que você está mais envolvido. Pode ser as vendas para você, opera nesse sentido. De repente, quem é profissional, recebe salário, isso não vai afetar, mas, tipo, alguém ali do trabalho gera uma intriga, sabe? Aí gera um tipo de desestabilização, ou é alguém da família que é atacado e acaba esbarrando na gente, ou vizinhança, como você falou também, sabe? Então, o grau de interferência é muito grande. E essa disciplina aí é algo que, principalmente, os praticantes mais avançados notam e começam a ter normalmente porque percebem o quanto isso vai ajustando e melhorando a vida deles, né? Porque quando você não tem os conhecimentos, você é vítima do que está acontecendo, né? O que fizerem contigo vai entrar, vai afetar e às vezes a pessoa não vai nem perceber. Mas quando ela começa a ter essa leitura das interferências, ela vai criando os campos de proteção, percebendo ali as nuances que está acontecendo, ajustando a realidade, né? E operando dentro dos canais que flui bem, né? Teu histórico é de ter muitos símbolos que são mostrados para você, né? Durante sonhos e projeções, né? Os símbolos são mostrados e aí os eventos vão acontecendo, você se lembra daquele símbolo que gera um alerta e aí você já sabe que aquele é um sinal de alguma coisa acontecendo, né? Então isso é importante, é uma disciplina monástica de fato, sabe? E é isso, eu também, tipo, o meu dia começa lá de trabalho, é lá pro final da tarde. Porque eu vou trabalhar, minha energia, eu vou estar, sabe, alongamento, que é o tibetano que eu falo, tudo. Abro os olhos, eu já estou ajustando a realidade, o que eu quero para aquele dia, do que tem que fluir aquele dia. Eu abro os olhos e eu faço isso, deitado ainda. E aí pronto. E a diferença é 1.000.000%. Não tem, sabe, é, é extremo. É extremo. Então, quando a gente tem a disciplina de fazer, aí tudo foi muito melhor mesmo. Mas é o quê? É As coisas. disciplina monástica mesmo. No meio do dia as coisas vão desandando e você tem que estar em tempo real ajustando, sabe? Então, para quem é bem avançado, está anos nessa jornada, é algo que a gente automaticamente vai entrando devido à consistência, né? Para quem está começando, talvez pareça exagerado, mas a experiência vai nos mostrando que esse caminho vai permitindo a gente viver uma realidade diferente, né? Com mais campo de expansão e sem tanta coisa ali. Fazendo isso já é desafiador a vida. Imagina sem fazer. Deixar solto pelo destino, pelas forças multidimensionais interferindo em tudo. Nossa, é um risco extremo. Eu queria falar outra coisa, professor, rápido. Há pouco tempo atrás, eu tive projeção com a minha mãe. E a minha mãe, há pouco tempo atrás também, eu recebi muitos ataques dela. E durante a intrafisicalidade, eu sempre tive um excelente relacionamento com a minha mãe. Excelente. Minha mãe, para mim, é tudo. Só que no final da vida dela, ela ficou muito assediada, porque ela bebia. E isso alterou tudo, sabe? E eu também interferi um pouco na vida dela, porque quem trouxe o marido que ela queria, né, para dentro de casa fui eu. Depois quem tirou também fui eu. Então isso afetou ela, né? E aí eu recebi, quando ela faleceu, depois eu recebi muitos ataques dela. E isso me deixou tremendamente chateada, porque eu tenho muito amor pela minha mãe. E o que que eu comecei a fazer?
Eu comecei todas as vezes que eu entro dentro da minha loja a agradecer ao meu pai e à minha mãe. A minha mãe eu agradeço assim: mãe, obrigada por você ter me ensinado a bordar. Obrigada por você ter sido uma mãe cuidadosa, zelosa, amorosa, tenaz, protetora. Obrigada por eu ser quem eu sou, eu devo muito a você. E comecei a agradecer a minha mãe todos os dias, mesmo tipo assim, meio que contrariada, porque eu recebia ataques, professor, que parecia que era tiro, aquelas bolas de fogo, aquelas coisas vindo para cima de mim. E eu fiquei muito contrariada. Aí eu comecei a agradecer, 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 professor. Até um belo dia, poucos dias atrás, a minha mãe apareceu para mim. E foi muito bom a gente fazer esses cursos, porque quando a gente tem esse tipo de projeção, a gente fica com N interrogações. O que está acontecendo? Porque era como se fosse duas Dona Laís conversando comigo. Mas a que conversava efetivamente comigo era a Dona Laís, que sempre foi a minha mãe. A mãe amorosa, a mãe bondosa, a mãe protetora. Ela que veio conversar comigo. E veio, professor, numa humildade, numa humildade, numa humildade. Eu fiquei assim, espantada. E ela falando assim, ô minha filha, aquela Laís que bebia, que fazia aquelas coisas, esquece. Não tem jeito, aquilo não tem jeito, esquece. E aí ela foi conversando comigo e eu acordei assim, ai, que bom, eu agora estou de bem com minha mãe. Ao poder da gratidão, professor, como é que o nosso comportamento atrai certas consciências boas ou ruins através da nossa atitude, através do nosso comportamento. Eu comecei, ao invés de eu ficar, né? Ah, por quê? Por quê? Por quê? E ficar, não, eu comecei a agradecer, agradecer tudo de bom que foi a minha mãe na minha vida. E olha a resposta que eu tive. Então, eu não podia deixar passar isso batido, mesmo porque quando você fala de fragmento de consciência, foi o fragmento de consciência dela que veio e falou comigo. Duas Dona Laís. Foi muito nítido isso para mim. Tinha duas Dona Laís na projeção. Maravilha, Mariângela. Uma excelente experiência aí que você está compartilhando. Isso muito real, né? É bom, né, esse tipo de abertura do que a gente está conversando aqui, porque são experiências que às vezes outras pessoas podem ter, podem já ter tido ou terão na vida de se comunicar com familiares. Isso é algo que eu já fiz também, uma experiência muito legal mesmo, sabe? E totalmente fora do padrão, sabe? Totalmente fora do padrão, você imaginar esse tipo de coisa, sabe? E é fascinante isso. E a tua atitude, né? Você se colocar numa posição de humildade e de não revidar aquilo, mas ter a compreensão de que se ela estava agindo daquela forma, cara, ela estava num nível de desequilíbrio, ou estava num grau de interferência, e aquilo não é quem ela era, era o estado onde ela estava. Era o estado que ela estava naquele momento, após passar por experiências difíceis, né? Então, assim, todos nós tem isso. Existe o que nós somos, e às vezes existe um estado que nós nos encontramos, que é um estado, às vezes, ruim devido às circunstâncias que acontecem, sabe? Então, você soube filtrar isso e não, sabe, criar uma animosidade, não criar um conflito, mas ter a compreensão ali de, pô, calma aí, deixa eu ajudar, estar aqui tranquilo, sabe? Então, se for operando ali dentro da tua conexão com gratidão, eu ia falar, pô, opera ali na cura kármica de Kwame, opera com amor divino, opera dentro dessa linha, cura integrada Nova Atlantis, né? Por quê? Para dissolver esse padrão emocional, liberando traumas, sabe? Porque às vezes ela trouxe aqueles últimos momentos para a vida, né? Pós-fisicalidade, outra dimensão, e ainda estava naquela carga ali, meio pesada. E aí precisa o quê? Dissolver aquilo, para ela entrar no estado natural que foi ao longo da vida.
Então, da tua forma intuitiva, você foi fazendo isso, né? Então, conseguiu ajudar ela dentro desse processo, conseguiu libertar qualquer mal entendido, né? Qualquer coisa assim, e deixar as conexões fluidas, né? Que é algo extremamente positivo e importante na nossa vida. A gente ter essa conexão fluida com pai, mãe e filhos, né? Mesmo apesar de dificuldades, mesmo apesar de situações desafiadoras, apesar de não se concordar em vários aspectos, mas essa abordagem da gratidão, que eu acho que é essencial, porque às vezes, aos nossos olhos, tanto a linhagem de cima quanto de baixo, pode não estar fazendo, interagindo conosco na maneira que nós gostaríamos. Mas a gente está vendo isso olhando para o nosso nível de consciência. E quando a gente sobe alguns degraus, a gente acaba ficando bem exigente. E a gente quer uma resposta à altura. Mas nem todo mundo vem nesse nível, nem todo mundo vem no tempo que a gente gostaria, né? Então, entrar nessa frequência de gratidão, tipo, pelo que a pessoa é capaz de fazer, pelo que ela é capaz de oferecer, ainda que esteja distante da nossa expectativa, melhor seria que a gente nem tivesse nenhuma, né? Mas é difícil, porque a gente sempre acaba a gente sempre tem que botar alguma pressão, né? Não tem como não ter uma expectativa, principalmente no ambiente familiar, né? A gente sempre vai exigir, demandar alguma coisa, né? Então faz parte, tá tudo bem, né? Mas quando a gente mantém a energia fluida, a gente abre um canal que é muito importante para a vida, sabe? Então achei show, muito legal o que você fez. É um trabalho que vale a pena aprofundar em algum momento nas constelações sistêmicas multidimensionais, limpando todas as conexões. Eu acho que isso é algo legal, pode te ajudar. Aspecto familiar, aspecto de relacionamentos, outras pessoas da família, parentes. Então, limpando e dissolvendo muita coisa. É algo assim para ter no teu radar pode fazer uma grande diferença. E no aspecto que você mencionou, para não perder o fio da meada, ancorar o ajuste da realidade, o seu trabalho para sua loja, para as suas vendas, sabe? Então, assim, é ancorar a melhor realidade possível, sabe? Abençoando as pessoas, né? Porque as pessoas venham aqui e recebam o que existe de melhor, que a vida delas fique melhor, que elas possam encontrar luz, que elas possam encontrar cura, que elas recebam o que buscam, que as pessoas certas venham aqui, que encontrem e que seja um impacto positivo na vida delas. Sabe, isso você ancorando ali vai fazer uma diferença gigantesca, né? E é Faz. diferente da mentalidade que muitas pessoas, às vezes, no campo da magia tem, né? De controle e domínio pelas pessoas, né? Quero que todo mundo arraste as pessoas para cá. Não, não tem nada disso, pelo amor de Deus. Deixa cada pessoa viver sua vida. Mas se conectar com as pessoas de afinidade. E quem está buscando, encontra aqui. Que eu possa oferecer, que eu possa transbordar, que eu possa abençoar, que eu possa iluminar. E aí é diferente. É algo diferente, onde você está criando coisas assim positivas. Uma coisa só vai levando a outra, vai levando a outra, vai levando a outra, sabe? Então eu acho que As esse próprias é o jogo. pessoas falam isso comigo. Eu imagino, sim. Imagino. Entende? E aí tudo vai encaixando mesmo. Beleza? E a minha prática, professor, mais alguma coisa que você tem a acrescentar? Porque eu estou fazendo conexão estelar, Frotas Black e a Monja Kuan. Eu não sei se você tá na chama dos magos. Se Tô na você chama tá, dos mares, vamos fazer também, né? então, isso aí, chama dos magos. Você vai operar com a chama para tua loja, você vai operar com a chama para tua casa, você vai operar com a chama para as conexões familiares, entendeu? Uhum. Todo mundo que está chegando, você sente que está tentando uma interferência, você vai trabalhar a chama naquela pessoa. Por quê? Porque é o limite, entende? Eu falava de uma forma no Comando Estelar, né? Nós somos meio radicais, né? Então, Rose vai lembrar disso. A gente fala assim, ó, a gente traça uma linha do chão. Se passar daqui para cá, sabe?
o jogo muda. Tá entrando no meu caminho. Entende? Então é mais ou menos isso, sabe? Então você não tá saindo pela rua catando pessoas com problemas ou dificuldades para você mexer na energia. Você tá quieta na tua, vivendo a tua vida. Se a pessoa cruzou ali no chão, tá entrando na tua área, você vai mexer na energia dela, vai ajustar, para ela estar alinhada e não trazer aquela carga para você, sabe? Isso aí, tipo, a gente não tá gerando nenhuma expectativa na pessoa. A gente só não quer receber uma bomba ali em cima, entende? Então a gente vai trabalhar com tudo que possa dissolver as cargas pesadas, soltar ali, entendeu? Isso, pra gente tocar nossa vida em paz, entendeu? Tá certo. Obrigada, professor. Valeu, muito bom. É porque a Valeu, gente fica maravilha. nervosa, a gente vê essas manifestações assim e isso abala, né? E aí você já recorre logo à Conexão Estelar e Frotas Black, são os primeiros que eu faço. E hoje eu fiz também a Chama da Libertação. Agora de noite eu fiz. Sim, isso aí é bom. Porque é muita coisa invisível e a chama é o que vai operar com isso, né? Então, E eu, é, pessoal, eu estou estudando Conexão Estelar. E tem códigos ali que a gente ativa e que limpa a energia da vizinhança. Conexão estelar se expande dessa forma, né? sim, com Foi muito certeza. bom eu estar dando conexão estelar por causa disso aí. E eu estou ativando aí o Chantério, o Marileon e ancorando a energia da Monja Coaninha aqui no meu bairro, para que essa vizinhança seja uma vizinhança harmoniosa, que tenha progresso aqui nesse bairro, que as pessoas convivam harmoniosamente, em paz, com respeito, em silêncio. E para vir essa energia boa para cá, de bênçãos, né? Eu estou fazendo isso também. Maravilha. É isso mesmo. E isso é algo que eu faço também, sabe? Por quê? Porque existe o mundo físico e o extrafísico. Então você tá na tua casa, você tá no teu bairro, num condomínio, qualquer coisa que seja, né? Ou, eu sou o dono daqui, né? Sou dono desse local, sou dono da minha casa. O mundo extrafísico tá se lixando pra você, sabe? Tipo, olha pra sua cara e ri, tá? Você que pensa. A gente faz o que quiser aqui. Entende? É isso que eles fazem. Então eles não se importam com nada. Então você tem que tomar o controle sobre aquele lugar. E a gente faz isso o quê? Determinando o nível de energia dali. Quando a gente determina o nível de energia dali, a gente atrai quem está no nível e afasta quem não está. Sabe? Então, isso é o que a gente faz. Então, através das práticas de barreiras de proteção, o ancoramento energético, a gente está criando um nível energético ali, onde quem não está ali e não quer entrar naquele nível energético, acaba saindo, porque não consegue suportar a luminosidade, o nível de energia dali, sabe? Então, é assim que a gente faz. É assim que a gente faz. E aí, né, tipo, não apenas aonde a gente está, né, mas a gente tem que expandir um pouco essa área, né? Nós somos espaçosos, né? Energeticamente, a gente precisa de um espaço maior para movimentar a energia, né? Então tem que expandir às vezes, né? Para o condomínio inteiro, para o prédio inteiro, para uma área inteira, para alguns raio de alguns quilômetros ao redor, dentro do que seja viável, né? A gente não vai expandir 50 quilômetros no meio da capital. Tá catando problema para a vida. Então, dentro da tua capacidade energética, dentro do que é coerente para a realidade, aí você vai tomando aquele espaço, vai expandindo, ampliando, né? Para isso. Que aí você vai criando uma atmosfera onde as pessoas ficam bem, ficam melhores, ficam de boa, elas se tornam mais amistosas, ficam mais respeitosas, sabe? Então cria um ecossistema diferente. É isso, a gente tem que fazer, a gente tem que fazer isso sim. Tanto ancorar isso, saber ancorar o que isso aqui é o que a gente vai fazer, quanto enxergar que às vezes a gente tem que ir embora dali também, entendeu? E eu já fui embora de alguns lugares porque
o esforço não compensava, não tem como, entende? A gente tem que saber onde é o nosso caminho e é isso. Legal. Valeu. E aí, Maurício, conseguiu falar? Conseguiu ajustar aí? Tá me ouvindo? Ah, tô sim. Então, boa noite, pessoal. Boa É, noite. eu vou ser um pouco breve hoje, porque eu sou meio falador, né, Al? É o seguinte: é, existe um momento ideal do dia para a gente fazer as práticas, ou cada um busca o seu momento, o seu horário? Cada um busca o seu horário, entende? Cada um busca o seu horário. Porque se a gente for falar sobre na teoria o que é melhor, na teoria você tem um ciclo circadiano que, sabe, mostra como o teu corpo responde melhor, sabe, o horário de acordar, de se alimentar, de dormir e tal. Isso é, sabe, isso é um cenário bom. Porém, a necessidade da vida, do dia a dia, de trabalho, de rotina, mexe com essas coisas, entende? Então, por exemplo, eu dou aula 8 horas da noite. Mentoria aqui, mentoria na Live Mãe, live, um monte de coisa. Então, é rotineiro isso. Então, assim, muitas pessoas podem estar dormindo essa hora. Eu não posso fazer isso, porque esse horário é quando a minha energia tem que estar mais alta. Entendeu? Se eu tiver chegar aqui cheio de sono, o que eu vou entregar energeticamente? Nada. Então, o meu horário é um pouco modificado por causa disso. Porque eu sei que aqui, nesse horário, eu tenho que estar num nível de energia muito alto, entende? Então, isso faz com que eu durma mais tarde, faz com que eu acorde mais tarde, que eu modifique algumas coisas. Talvez fisicamente não seja o mais saudável, mas é o que é necessário, entende? Então, é isso, tipo, eu tô falando de como você encaixar as práticas que você tem dentro da sua rotina, baseado nas suas obrigações de vida. Esse é um ponto, entendeu? Outro ponto é que cada pessoa tem um nível de energia mais alto em algum momento. Ou é de manhã, ou à tarde, ou à noite. Geralmente, ou de manhã ou à noite, sabe? E aí você vai encontrar isso. Para encontrar isso, você vai começar a sentir qual é o horário que você mais tem vontade de fazer. É de noite ou de dia, entendeu? Tipo, tem gente que acorda, vou acordar às 6 horas da manhã e vou fazer aquela meditação. Cara, eu não sou essa pessoa. Mas para muitas pode ser a coisa mais abençoada, um momento ali maravilhoso de começar o dia super bem, entendeu? Então nisso você Aham. encontra. Então esse momento onde a tua energia está mais alta é o momento onde você mais pode explorar para você ter um crescimento e um ganho energético. É onde você consegue ter insights, intuições, assim, acessar realidades que você não alcança, né? Por quê? Porque se a tua energia está baixa, você vai chegar no patamar. Mas naquele momento que a tua energia está muito mais alta, você vai conseguir fazer as coisas que vão te tirar da zona de conforto, que vão forçar a tua energia a ir além dos limites, entendeu? E Sim, explorar o que tem de além. Só isso. ok. Se você Entendi. já sabe, é isso. Se você não sabe, teste. Teste em diferentes momentos. Vai ficar claro para você qual que é. Entendi. É, cabe mais uma pergunta? Vai lá, manda aí. Olha só, quando você começou a sua caminhada, assim, de forma mais contundente, você disse, se eu não me engano, você teve contato primeiro com Reiki, né? Foi com Reiki. É, com relação a essa questão de manipulação de energia e tudo foi com Reiki. Mas o seu conhecimento da espiritualidade
veio com leituras de mestres que são até comuns, tipo Osho, Buda, Krishna, Satya Sai Baba, ou algum outro mestre. Como foi o seu começo nesse sentido? Você nunca viu esse pessoal e já foi direto no Reiki? Não, mas a gente tem que fazer uma viagem no tempo, né? Algumas décadas atrás, o que que a gente fazia, né? A gente fazia isso, a gente lia livro, entende? Então era o que a gente tinha ali, né? Então fui tendo contato com tudo isso, sabe? Osho sempre achei muito bom, sabe? Tudo quanto é livro, eu não ficava preso a uma doutrina, lia de tudo, né? Tem livro de Sai Baba, tem livro oriental, livro de budismo, livro espírita, entende? Gostava muito do J.W. Rochester, né? Porque era mais místico, assim, sabe? Eu, os espíritos, assim, muito emocionais, aquelas coisas assim, familiar, eu não tinha muita paciência, não. Mas aí, tipo, Rochester era mais pressão, assim, sabe? Então era bem interessante, esotéricos, coisas assim no geral. Então, eu acho que a parte, essa base intelectual, ela traz a gente uma percepção da vida, uma capacidade cognitiva, entender a realidade, saber, sabe, fluir pela vida. Então, isso é muito importante, porque te traz uma base, sabe, moral, filosófica. Então, esse entendimento da vida é bom, é fundamental. Não é só no aspecto espiritual, mas você carrega, você amadurece como pessoa mais cedo. E você tá, sabe? É o tipo de coisa que falta para caramba hoje em dia. Por quê? Porque as pessoas não pegam mais para ler e tem vídeo. Mas ela vai ver vídeo disso? Não vai. Entende? Vai ver vídeo de outras coisas, não disso. Então ela não tem acesso a esse nível cultural e intelectual. Isso gera uma defasagem grande, sabe? Sabe, afeta as outras áreas da vida, afeta nível profissional, afeta relacionamento, afeta tudo. Então, isso é uma base que é muito importante. E aí, só que, ao mesmo tempo, o que que era o meu jogo? Pô, beleza, tô entendendo um monte de coisa, mas, cara, eu queria, sabe, entrar numa parte mais prática, sabe? Ver como é que eu posso fazer, como é que eu controlo energia, como é que eu... Poderes da mente, né? Isso a gente falava lá atrás, na década atrás. Ah, vamos desenvolver os poderes da mente, né? Essa era a conversa. Uhum. Então, e era tipo, coisas que a gente fazia e não dava em nada, entende? Via o quê? O padre Quevedo na televisão tortando colher. Aí você fala, pô, mas o que que eu vou fazer além disso? Sabe? Como é que eu vou aprender essas coisas? E não tinha muita coisa. E aí com o reiki foi um caminho que se abriu. Eu vi, tá. Aí eu saquei. Então, pô, tem um caminho de você se desenvolver. Tem, mas naquela época você fazia reiki nível um 2 três, fazia de repente um Karuna, um Magnified Healing, né? E tipo assim, você esperava 2012 chegar e você ir embora do planeta, ser resgatado pelo comando Astaxirran. É o que você fazia, sabe? E aí a gente ficou na pista, né? Não chegou 2012, né? A gente foi entender um processo, né, mais profundo do que isso. E aí, enquanto um pouco do que eu falei no início, que a gente chegou em níveis energéticos maiores do que outro, não só apenas do meu trabalho, mas muitas outras pessoas no mundo inteiro começaram a ter essa frente assim, mais prática, nível energético, meditação. Então, a gente foi tendo mais recursos, né? Porque antigamente não tinha nada, era só isso e ponto. Entende? Quem de repente tinha uma situação financeira melhor, tinha capacidade de viajar para outros lugares, aprender em outros países, sabe? Era algo que era dessa forma, né? A gente tinha que ir por aí para encontrar uma coisa ou outra de serviço. Então, nessa época, esse era o jogo, sabe? Então, hoje a gente tem o acesso a ferramentas que a gente pode pegar, usar e ter um resultado mais prático nisso, entende? Sim, E essa parte, assim, de estudo é algo que é importante também, porque traz, sabe, uma visão da vida bem diferenciada. É sim. algo que eu É,
Mesmo eu não tive como colocar na escola ainda, mas que em algum momento vai chegar também. Parte de livros e de coisas de estudo para complementar o que a gente faz nas práticas, né? Muito bom. Muito obrigado. Valeu então, cara. E aí, vocês que Áureo, estão chegando. Manda fala. aí, Barba. Ah, não pode Não, puxar, já falo. é que eu me lembrei de um negócio, assim, pensando lá nos primórdios, depois do reiki você foi para a cura estelar, né? Que você até aplicava lá no espaço, quando você aplicava onde você morava, que tinha o grupo de meditação. Mas eu me lembrei de uma coisa que, olha, eu estou falando uma verdade, parece que isso a gente viu em outra vida. Que a gente foi num templo Hare Krishna, que era lá em Cascadura, gente, eu e o Áureo, quando o Áureo não era Áureo, eu me lembrei disso agora. Você lembra disso? Sim, eu ia pra tudo quanto era canto. Eu ia pra tudo quanto era lugar. Gente, aí ele falou assim para mim, não, porque tem um lugar que eu já fui, e aí, eu curiosa, né? Sabia que não ia me prender em religião, ele também não, mas a gente ia. Vamos lá? Não estou falando lá aquele templo lá em Petrópolis, não, que eu fui, você foi comigo. Estou falando do templo Hare Krishna que a gente foi. E aí, a mó onda lá na hora tal. Não era do Sai Baba, não? Eu acho que era do Sai Baba. Eu acho que era do Era do Sai Sai Baba. Baba. E isso, era do Sai Baba, isso mesmo. Eu achei o Isso. máximo, né? Eu tô aqui, aquilo ali, aquela onda naquele dia foi o máximo. Falando, né, do que o Maurício. Gente, era uma onda no máximo, separado o áureo de um lado, homens de um lado, mulheres do outro, pouquinha gente. Foi o máximo. Me lembrei daquilo, né? De pensar, nem Sim, lembro isso. que ano que isso aconteceu. Nossa, há Nem muito lembro. tempo. É, eu ia pra tudo quanto era canto. Porque era explorar as coisas. Aí você ia. Aí você conhece uma pessoa que conhece um lugar que tem alguma coisa. Aí você vai, né? Isso. Aí conhece alguém que foi tal lugar que tinha não sei o quê. E aí a gente ficava explorando assim, conhecendo uma coisa e outra. E aí Foi. era o Isso processo mesmo. dessa época, né? Nessa época aí você fazia o Pai Nosso em aramaico. Ainda sei. Ainda sabe, exatamente. Ele fazia o Vocês Pai sabiam Nosso em disso que eu sei aramaico. fazer o Pai Nosso em aramaico? É muito bonito, por sinal. Tá bom, vou fazer no Aí final. eu frequentava um grupo e aí eu falei, gente, olha, eu tenho um amigo que era assim, o amigo, para mim, eu olhava, meu amigo é T, né? Então ele sai fazer Pai Nosso em aramaico. Então traz ele aqui. E bora. E lá ia o Áureo para poder fazer. Quando o Áureo não era Áureo. Revelei uma coisa que não sabia. É isso Muito bom, aí. mas é muito bonito, muito bonito. Eu queria É comentar isso isso que eu me aí. lembrei. E eu não acredito que eu nunca fiz isso até hoje, mas assim, não sei se vocês conhecem ou não, mas quando você pega o Pai Nosso em aramaico, você vai ver a tradução dele, como é, cara, a cosmovisão é incrível, que está muito alinhada com o que a gente entende das coisas, sabe? Eu tenho que marcar um dia de fazer um workshop disso, onde eu vou pegar ponto a ponto, frase a frase, e explicar o que que significa, porque, sabe, é outra visão, uma mudança de mente completa, entende? Entende? Eu Eu nunca fiz conheço. porque, por exemplo, eu boto lá, imagina, eu boto no site, aí vai vir as pessoas que estão buscando uma coisa, aí elas encontram outra. Aí vê nave e magia e mestre oriental e não sei o que, ainda vão ficar me xingando depois. Entendeu? Aí eu nunca fiz. Eu ia- eu conheço, mas não lembro da tradução, mas é muito forte. Eu acho a sonoridade do Pai Nosso em aramaico muito forte. Eu acredito que seja algo que abra portais, embora eu não vejo. É muito, É, Maurício. isso aí. E o Áureo fazendo, ele faz na entonação realmente das vogais ali, e elas vibram. Nossa, às vezes que eu ouvi ele fazendo, era emocionante mesmo. Muito bom. Legal, muito bom. Vou ficar na expectativa, hein, Áureo? Eu quero Vou conhecer. fazer. Vou fazer no final. Muito bom, né? Maravilha. É isso aí, ó. Ó, a Bárbara, ela me dava aula de espanhol.
entende? Ela me conhece Sim. lá das antigas, Exatamente. A gente né? saía para tomar café junto, para conversar sobre a vida, sobre as Isso. maluquices. Hoje eu sou instrutor, naquela época era só um cara doido, assim, entendeu? Que, tipo, putz, cara, maluco, uns papos muito, Pois é, um muito cara esquisitos. doido que primeira vez eu olhei, quando ele entrou na sala, eu falei, cara, esse cara é esquisitão mesmo. Ele, e aí, tudo bem? Aí, maior cara de nerd, né? Da informática, tal, espião, né? Não sei o quê. Aí, daqui a pouco eu olho ele estudando, aí eu vejo, já era o cérebro, né? A mente futurista. Um montão de coisa colorida. Foi a primeira vez que eu vi. Como é que é o nome disso? Que a pessoa estrutura com cores e puxa seta, o estudo. Que hoje todo mundo fala disso. Era mapa mental. Cara, assim, isso foi em 2000 e... Caraca, eu nem lembro o ano que eu te dei aula. Já tem muito tempo mesmo, né? 2007, por aí isso. É, Foi muita coisa. 2007, por aí. E aí eu vi, aí eu fiquei assim, cara, o que é isso? Aí ele para mim, tranquilão. Não, é uma forma simples de eu estudar. Aí eu, olhei aquilo, mas simples, cheio de setas, cheio de não sei o quê. Eu nunca tinha ouvido falar. É porque não era falado, mas ele já, ó, fazia mapa mental, ó, já há muito tempo. Legal, Nossa, muito eu bom. me meti com todo tipo de coisa doida possível, sabe? Entende? Ó, o meu último emprego eu fazia análise de vídeo de computador, entende? Pra vocês terem uma ideia. É isso aí, o meu trabalho. Proteção anti-hacker, por isso. Muitas viagens. Hoje a proteção Ó, anti-hack é é espiritual, proteção multidimensional agora. Entendeu? multidimensional. É, Evoluiu. Mudei a dimensão de operação. exato. É realidade virtual, extrafísica, é tudo isso aí. Pessoal, vamos fazer nossa prática. Depois a gente continua aí conversando. Beleza? Vamos lá. Então, quem está vindo pela primeira vez, a prática é como uma meditação guiada, vocês vão acompanhando comigo. E sempre é algo diferente, não é algo que eu planejo com a cabeça, não. A gente só ativa a energia, deixa fluir, e sempre uma experiência que vai agregar o grupo que está presente, com a energia do que a gente conversou, o que a gente está precisando, qualquer coisa. Tá bom? Isso aí. Nesse momento, inspire profundamente, solte o ar, deixe essa energia se expandir. Vamos ativando todas as egrégoras da escola iniciática estelar, ordem da Fênix, ordem dos dragões de luz, os guardiões dos Stargates, comando estelar, magos cósmicos, mestres de cura, reino cristalino, profante do amor divino, mestres específicos, guardiões de proteção. E vamos ativando um tubo de luz ao nosso redor, limpando a nossa energia, soltando as energias mais densas, pesadas. E do alto do cosmos, ativamos o raio de luz que atinge o topo da nossa cabeça, no coronário, passando por todo o canal de luz ao longo da coluna, indo do coronário ao terceiro olho, laríngeo, cardíaco, plexo solar, chakra sexual, chakra base, saindo do final da coluna.
Vamos ativando uma esfera de luz cristalina que vai envolvendo nossa consciência, elevando a nossa energia, deixando ela mais refinada, expandindo a nossa luz cada vez mais. Vamos movendo essa esfera de luz vai movendo a nossa consciência, indo para uma dimensão mais elevada. Vamos chegando na cidade de Nova Atlantis, onde passamos por um vasto gramado com inúmeros cristais energéticos. Esses cristais vão suavemente direcionando raios de luz para todos nós, que vão ajustando a nossa energia dentro do que nós precisamos, em diferentes atributos, em diferentes padrões energéticos. Existe um vasto, de grandioso templo aberto ali, que é simplesmente um portal. Então nós atravessamos esse portal suavemente, onde nós alcançamos uma dimensão diferente. É uma dimensão que nós poderíamos entender como dimensão dos cristais de luz, porém são apenas energia. As formas de vidas ali são luz pura, são apenas uma energia. E dessa forma sutil e serena, elas até transcenderam a forma cristalina, ocupando, se tornando um outro tipo de forma de vida. E absolutamente tudo é energia, cor, som, vibração, e ao mesmo tempo tudo contém informação. Então, como se estivéssemos num lugar cheio de energia, mas imagina que isso aqui é como se fosse uma biblioteca universal de tudo que você possa imaginar ou precisar para a tua vida. Está disponível aqui nessa realidade. Então, se tem algo que você precisa na tua vida, dá uma intenção para que essa energia chegue até você. Se você tem um desafio, se você tem um problema, ou se você simplesmente tem um tipo de interesse, de vontade, é só intencionar isso e captar as energias que vão chegando. Então, tome alguns instantes para fazer isso agora.
Muito bem. Vamos absorvendo o máximo do conhecimento da energia, os pacotes de luz que nós podemos receber aqui. E vamos ativando a esfera de luz cristalina, abrindo o portal de retorno. E vamos voltando à cidade de Nova Atlântica. E esse aqui foi o templo do conhecimento dos cristais de luz, aberto ali na cidade de Nova Atlântica, para todos. A esfera de luz cristalina agora vai movendo a nossa consciência do templo dos magos universais. Vamos acessando essa realidade, acessando esse templo antigo dos magos universais. Somos conduzidos a um salão onde existe uma grande chama violeta e ao redor desce vários outros pequenos locais onde existe essa chama acesa. Então cada um de nós se movimenta para chegar no centro dessa chama principal, maior de todas. Cada uma das chamas ao redor lê um aspecto diferente da nossa vida, da nossa consciência, e vai dissolvendo agora os bloqueios pertinentes a cada área da nossa vida, sejam questões pessoais, familiares, saúde, relacionamentos, evolução espiritual, experiências kármicas de outras realidades, questões profissionais, questões financeiras, questões de relacionamento com as pessoas, questões ancestrais e muitas outras, apenas para citar algumas. Então, essa chama principal vai rompendo as camadas e camadas de bloqueios e de energias ocultas, que às vezes a gente mesmo se fecha nelas, mas vamos abrindo, 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 permitindo as chamas auxiliares se conectarem, dissolverem os múltiplos aspectos do que pode ser transmutado. A chama dos magos universais trabalha para gerar transformações, transmutações, mudanças de um estado para o outro, de uma realidade para outra, quebrar padrões inferiores, quebrar modelos muito rígidos que não trazem a fluidez necessária para a vida e para a evolução de cada um de nós. Então, quanto mais aberto você tiver, mais fundo essa chama vai soltar as interferências, os padrões de dor e sofrimento, as travas e qualquer coisa que deixe a tua vida mais lenta, mais travada, com menor alcance. Aproveita, solta, deixa aí, expanda essa luz cada vez mais. Conforme os padrões vão sendo dissolvidos, do alto desse templo é ativado um raio azul que atinge o nosso coronário, vai expandindo pelo canal de luz, vai aumentando a nossa força energética, nossa força psíquica, ampliando a conexão com a nossa consciência cósmica, com tudo que existe de melhor, de mais elevado. Sinta e deixe essa energia se expandir cada vez mais.
Ativando o impulso final da energia agora. Muito bem. Vamos saindo dessa chama com energia expandida, canais psíquicos alinhados, fortalecidos, reativados, pacotes de luz absorvidos no tempo anterior. E através da esfera de luz cristalina, vamos movendo a nossa consciência de volta, chegando a esta dimensão, reacoplando a nossa energia, nossos corpos sutis, de volta à realidade. No seu tempo, expire, expire, mova seus pés, pernas, braços, tronco, pescoço, cabeça. Quando desejar, abra os olhos aqui e agora. Gratidão, gratidão, gratidão. Nos retornando, cada um no seu tempo. E aí, pessoal, tudo bem com vocês? Tudo tranquilo? Como é que vocês estão? Uma prática muito boa de hoje fica absorção de energias, conhecimento, de coisa muito valiosa.
limpeza, libertação muito funda também, me sentindo mais leve. Acho que quando eu levantar aqui e for andando, acho que eu vou ficar andando assim, sabe? Então, tranquilo. Aí. Terezinha tá com cara de quer falar alguma coisa. Quer contar alguma experiência? Eu ainda estou em câmera lenta aqui. Foi muito profundo isso, né? Uhum. Meu Deus, que coisa incrível isso. Primeiro os cristais, o templo do conhecimento. Olha só, surgiu mais um templo hoje. A Jale não está para anotar, Jale. Templo, É, vou anotar para ela pôr na relação dela. manda Templo mensagem de... pra ela. Vou mandar, vou mandar. É, eu procurei assim aproveitar ao máximo, né, aquele dos conhecimentos. Eu espero que eu tenha conseguido absorver o que eu consegui pedir. E depois toda aquela, vou chamar aquela mágica da chama dos magos, com aquelas chamas menores que conseguiram penetrar na gente para identificar o que precisava ser transmutado. Eu fico impressionada, assim, como tem coisas, como eu ainda tenho coisas dentro para ser transmutado. Aquilo não termina nunca, meu Deus do céu, quanto tempo eu já venho trabalhando nisso. Ai, sabe? Por um lado, chega a sentir um certo desânimo de ver que ainda tem coisas, né, para ser transmutado, ainda carrego traumas, ainda carrego problemas, ainda carrego coisas que preciso me livrar, precisam queimar, sabe? Mas, por outro lado, é um conforto para que bom que existem, que a gente tem todas essas possibilidades da gente se curar, da gente ir se refinando cada vez mais e se tornando cada vez uma energia mais fluida, mais cristalina, sabe? Depois chegou eu fui abraçada por aquele mago com quem eu tenho muita afinidade já faz alguns anos. Ele me abraçou com tanto carinho assim, eu desabei assim nos braços dele, né? Foi muito emocionante. Foi muito lindo. Maravilha, que legal. Que bom que Não você quero chegou aí chorar, com a não experiência. quero chorar. Ah, fica à Eu, vontade, gente. Tá tudo bem. Tá se segurando muito tempo aí. Ó, acho que já tá para mais de ano aí, sem chorar. é verdade. No grupo, né? Nos grupos. Porque aí desliga a câmera, né? Aí, quando desliga a câmera, aí ninguém me enxerga, né? É isso aí. Ai, gente. Mas foi Mas muito. foi muito legal, foi muito profundo, muito inteiro, assim, sabe? Que por um lado adquirir mais conhecimento, por outro lado ter uma maior libertação. Achei que muito, eu aproveitei demais, foi muito, muito bom, muito emocionante mesmo. Maravilha, foi muito legal mesmo. É a primeira vez que eu acesso esse templo, veio agora mesmo, né? Mas É, muito rico, né? Com um conhecimento ali muito rico, demais. muito vasto, sabe? E foi Nossa, o que curioso tinha de também cristais. perceber, né? Muito. Esse tipo de energia, eu fui traçando um paralelo à diferença entre a magia cristalina e a magia galáctica, entendeu? Que eu senti hoje. Na magia cristalina, a gente acerta os cristais de luz de algum tempo. Mas a magia galáctica, mesmo quem já estudou, eu vejo muito. É uma energia muito iniciante ainda, sabe? A gente ainda tá pegando no início ainda, sabe?
E aí mostrou um pouco do que é a realidade além disso, né? As formas de luz apenas. Mas principalmente como você pode interagir com elas. Porque na magia galáctica a gente faz isso. A gente usa a energia para alterar a realidade, para ajustar a sociedade, planeta, coisas, sabe? De uma forma muito forte. E aí deu para mostrar como isso acontece, por que que acontece. E é através disso, de entrar em contato com formas de vida diferenciadas que vão transferir esses pacotes de luz, fazer um ajuste ali mais profundo, com coisas além do nosso entendimento, entende? Então foi uma experiência boa para ter essa visão mais ampla. Muito amplo, Tá aí. muito profundo. E aí, quem mais quer comentar aí o que que sentiu, o que que achou? Eu vou comentar. Boa noite. E É, bom, primeiro esse templo, assim, eu fiquei encantada, porque a energia, quando eu vi, assim, de cara, né, que você começou, eu primeiro vi, aí você falou, eu vi uma energia tão diáfana, assim, tão linda, né, tão sutil, que eu falei, nossa, o que é aquilo, né, e você falou do templo, a gente entrou, e aí eu comecei a ver, assim, uns pontos, muita luz em alguns pontos, né, mas uma luz muito intensa. Aí eu me aproximei de alguns, e aí, conforme eu me aproximava, tinha uma forma, né? Formava um cristal, assim, coisa assim, deslumbrante. E aí teve um momento que eu fiquei ali interagindo com alguns, né? Com algumas luzes, algumas energias cristalinas. Teve um momento que se formou na minha frente, assim, uma luz muito intensa e muito diáfana, assim, muito pura. E aí eu vi um ser, né? Como se formasse um ser. E aí ele me puxou para dentro daquela energia que ele estava formando, e aí é como se eu tivesse entrado num túnel, assim, só que de luz, foi muito, naquela energia diáfana, só que antes eu sentia assim um banho de informação que foi descendo, 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 muita informação mesmo, que eu acho que vai abrindo agora, né, nos próximos dias. E aí ele me puxou e eu entrei naquele túnel e é como se eu tivesse ido para uma biblioteca mesmo, não sei. Mas eu não via nada, era só luz, luz, luz. E foi assim um segundo, né? Porque ele me puxou, eu entrei naquele túnel, voltei, né? Mas foi uma experiência assim que eu quero voltar, porque foi assim, não sei nem explicar. Eu fiquei assim encantada, assim, sei lá, fiquei muito emocionada. E aí, quando a gente foi para o Templo dos Magos, eu senti aquela energia trabalhando, né? Eu vi, sim, o que que eu visualizei, né, em mim? É como se eu tivesse uma flor de lótus de chamas, assim, muitas chamas, né? Abrindo pétalas mesmo e abrindo é, histórias e coisas que estão ocultas que eu não consigo visualizar, mas iam se abrindo para receber aquela cura. Eu senti também a presença de um dragão, que era um dragão que eu chamo de dragão arco-íris, ajustando junto, né? Os chakras, enfim, eu senti assim muita abertura mesmo, muita cura, né? Muita cura em alguns aspectos que precisam de cura. E no final, que eu fiquei assim mais surpresa, eu vi um cachorro, mas não era um cachorro comum, era um cachorro grande, ele tinha uma aura toda colorida, assim, é como se ele tivesse uma aura em volta da cabeça mesmo, de arco-íris mesmo, mas assim, outras cores que eu não sei, né, não conheço, não sei nem nomear, e ele era lindo, assim, grande, e com aquela aura gigante, assim, e eu nunca tinha visto, né, um cachorro, assim, projeção, mas era um ser, assim, eu chamei de mestre cachorro, né? Que deu vontade de abraçar ele, porque era assim, vontade de levar para casa. Foi assim, uma experiência muito, como é que era muito a pele especial. dele, assim? Cor da pele? Ele era claro, bem claro, e aquela lembrava um labrador, assim, lembrava um labrador, mas uma carinha de vira-lata, sabe? Mas uma carinha de cachorro assim que dá vontade de se levar para casa mesmo. Era Aquele meio cachorro amarelo, assim. amarelo, caramelo, É, assim? é, não forte, bem mais para claro, assim. Um amarelo mais para claro, né? Mas não sei se você já
se você tem. Lembra um tom da Mel, né? A Mel tem um tomzinho assim, né? Meio amarelo clarinho. Ou o Toby, acho que era o Toby que tinha um tom assim, que eu lembro que eu vi. A Mel é muito Um branca, tom. né? O Toby, que era grandinho, que é meio É o amarelo. Toby. Era mais amarelo, mas é um amarelo bem para claro, assim, mais para branco. É um tom diferente, que eu também não vou te dizer que Entendi. eu, assim, que eu conheço. Mas a cara dele, assim, a energia dele era um negócio, assim, que eu comecei, né? Me desmanchei ali. E eu ali naquela Ó, flor de lótus, cheia de chama, e aquele cachorro lindo ali. Foi muito, muito incrível. tô achando Adorei. que é o cachorro da Tânia. Chegou aí hoje. É, Eu tenho um cachorro assim. Sempre que eu vi a foto do cachorro, eu fui com a cara dele. Eu achei ele tão nossa, que simpático. Acho que é o cachorro. cachorro dela. É, vai ver que é, Depois mas um comenta aí, cachorro tá? muito lindo, muito lindo. E assim, uma Maravilha. aura maravilhosa. Foi uma experiência incrível. Gratidão mesmo. Maravilha. Que bom aí, curtiu, aproveitou. Uma energia ótima mesmo. Muita coisa pra gente se nutrir ali e deixar desbloquear. No meio da meditação já tinha coisa se desbloqueando, eu tive que, sabe, deixar ele de lado, né, para poder me concentrar, mas foi muito proveitoso, muito legal. É, foi incrível. E aproveitando aí, Beth, Eliane, Tânia, Leslie, estão chegando aí pela primeira vez, se quiser comentar alguma coisa por áudio ou por chat, fica à vontade também, tá? E vocês querem comentar algo mais? Ou alguma dúvida? Não? Certeza? Dou-lhe uma. Ó, você comentou aí no chat. Ele é bege e preto, um York grande, muito protetor. Cachorro com cara de fofo. Ó, vou fazer com vocês. Eu vou fazer o Pai Nosso em aramaico. Eu não sei se eu me lembro de cabeça, né? Depois eu vou fazer ele em português, traduzido, tá bom? Depois, se vocês quiserem, a gente comenta aqui um pouco. A Tânia comentou, amei exercício, gratidão. Maravilha, Tânia, que bom que você gostou. Cada encontro é de um jeito, né? Vocês estão ouvindo agora, cada encontro é de um jeito, uma energia, vai conversar de uma coisa, ou vai conversar de outra, então nunca é a mesma coisa. E os exercícios também são formas da gente explorar a realidade invisível, descobrir coisas novas. Esse templo aí tá em algum curso? Não, não tá em curso nenhum, a gente descobriu aqui. Se você pegar, for meditar depois e acessar, você vai receber aquela energia, você vai ter aquilo ali. Então, são muitos tesouros que a gente vai acumulando aí ao longo da jornada. Muita coisa interessante, tá? Posso começar? Posso? Então, tá. Começar em aramaico, então. Abvum de Bashmaya, Nitkada Shima, Tete Malkuta, Nerfleit Viana Aikana de Bashmaya Afbaha, Haulang Larmak Sunkanang Yaman, Washboklang Hauben Wartahen, Aikana de Hanan, Shiwahang Mahayoben, Ela Tahlan Lenesiuna, Ela Patsan Minbisha, Mito de la Rue Malkuta, Wahaila Wateshburta, Lahalan Almin, Amém. Português agora. Ó força procriadora, Pai Mãe do Cosmos, focaliza a tua luz diante de nós, tornando-a útil. Cria teu reino de unidade agora. O teu desejo uno atua então com o nosso, assim como em toda a luz e todas as formas. Dá-nos todos os dias o que necessitamos em pão e entendimento. Desfaz os laços dos erros que nos prendem, assim como nós soltamos as culpas com que aprisionamos os nossos irmãos. Não deixeis que as coisas superficiais nos iludam, mas afasta-nos de tudo o que nos detém. De ti nasce toda a vontade reinante, poder e a força viva da ação.
a canção que se renova para todo sempre e a tudo em beleza. Que a expressão da verdade de tais afirmações sagradas seja um solo fértil para o crescimento espiritual de todas as nossas ações. Amém. Ai, que Isso aí. lindo! 1000 vezes mais lindo do que o Pai Nosso que a gente reza. Eu amei também. E já tive um monte de Ah, arrepio aqui. Você começou a É, falar, eu já comecei a me arrepiar inteira aqui. Impressionante. Ai, É manda muito para nós, forte. caminha para nós, áudio. Ah, muito Com lindo. certeza, por favor. bonito, né? Lindo demais. E um coro, uma energia, né? Tanto os dois. Nossa, Em muito português forte. é belíssimo, né? São energias É, diferentes. Eu sinto diferente, né? O original tem toda aquela força ali crística, sim. né? Em É um Pai português Nosso parece que cósmico, traz, né? né? Português parece que traz o nosso jeito um pouco mais emotivo e traz uma Uhum, beleza, assim, sabe? Uma coisa assim, mais sim. de você se conectar. Sabe? Você tem que. É muito real, muito verdadeiro, as expressões ali, todo o significado por trás, que a gente poderia conversar de cada frase. É uma Uhum. cosmovisão muito ampla, sabe? Que se hoje a gente está engatinhando no entendimento, que dirá entender isso milhares de anos atrás, imaginável, entende? Inimaginável. É Eu muito senti bonito, gostei. uma força espiritual gigantesca. E em português, uma amorosidade assim também É isso aí. incrível, né? Parece que vai preenchendo, né? Vai. Nossa, amei, 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 amei. Duas Pai versões. No- Sim. É um Pai Nosso cósmico mesmo, né? Exatamente, cósmico. A visão cósmica, sabe? Não é Lindo humana, demais. muito além, outro entendimento. Sacou? Acho que está no momento propício para a gente aprendê-lo agora. Uhum. Isso aí, Fazer é todo muito dia. bom. É, É, e todo dia. você sente a vibração, né? Você sente a vibração, Nossa, sabe? eu me Não é Nossa, me arrepiei. arrepiei. aleatório. É Eu também uma tive um vibração monte de diferente. tremelique aqui. Nossa, Ultimamente, nossa. ultimamente eu ando tendo muito tremelique, assim, que tem, eu sempre tive, né? Desde pequena, eu sempre fui zoada na família. Nossa, lá vem a Adriana, pronto, não sei o quê, eu tenho tremelique. Mas ultimamente eu tenho tido muito. E aí você começou, eu tive uns 5, assim, seguidos. Falei, uau, Cara, é forte. viu? Eu falei, ainda bem que eu maravilha, lembrei disso, gente. né? Ainda bem que eu Nossa, resgatei isso. Verdade. Já você. Tirou do Graças a baú, né? ti, com certeza foi graças a abençoada. Bárbara. É, E Tá aí, o que que bem, você achou ouvindo porque. hoje, Bárbara? Nossa, lembrei das vezes que eu já tinha te ouvido, e para mim era emoção que eu sentia, sentia também a vibração, mas hoje eu senti diferente. Eu senti, fui de fazer essa comparação, né? Porque você fazia o Padrão assim, aramaico e fazia em português. Às vezes que eu ouvi, que eu não me lembro quantas, eu ouvi algumas. E realmente é isso. Como a Adriana falou, em português é uma amorosidade, em aramaico traz uma força que sacode para você sair da posição que você está agora. É uma força de ação. E aí, em português, vem aquilo, calma, apazigua, sabe? Hum, E eu não lembro de na época ter tido essa percepção. E eu tive a mesma percepção hoje que a Terezinha teve, que a Adriana, acredito que outros também que tiveram. Gratidão. sim, Viver O isso. aramaico, o aramaico traz força, o português traz a amorosidade, né? uhum, É assim que eu senti. É, exatamente. Isso. e hoje, inclusive, é. ouvindo na minha mente, né? Sempre que eu faço isso, hein? Para mim mesmo, assim, foca muito na ação. Foca muito, você pega a tradução em português, claro, não tem como lembrar muito aqui depois eu falei, mas foca muito isso na ação, sabe? Então é o espiritual, sim, mas traz a importância da ação, entende? Isso é muito importante. E o que a gente começou falando foi sobre a ação, sabe? De
tem situações na vida, tem coisas, e a gente está usando o espiritual, porém na ação, agindo. A gente tem o conhecimento nas mãos, as habilidades. Então, tipo, é ação, é ação. No tempo que acontece as coisas, a gente tem que agir, sabe? É. Afasta-nos de tudo que nos detém. É o que a gente ancorou hoje na chama dos mares, sabe? Não deixa as coisas superficiais nos iludirem, mas também afasta de tudo que nos detém, sabe? A gente trabalhou isso hoje. Então, olha a cosmovisão disso. Muito atual para qualquer época, qualquer momento, sabe? Então A foi fabuloso. sincronicidade, ele surgiu exatamente hoje, né? É, É muito é isso profundo, aí. é muito profundo. Nossa, eu me emociono assim, eu ouvir esse Pai Nosso, é maravilhoso, Lindo Legal, demais. maravilhoso. Alex. Que bom aí que você curtiu. Maurício, Eu quero só, primeiramente, te agradecer. É, eu achava que essa experiência ia vir daqui 200 anos, de ouvir você trazendo o Pai Nosso em aramaico, né? E foi bem na mesma live que foi tocado, live não, encontro, né? Então eu achei muito rápido e eu concordo com o que as colegas falaram. Em aramaico é força e em português é muito amor, né? É muita luz, muito amor. Então, é só para agradecer também a participação. Hoje eu achei a participação. Teve mais participação, né? Eu não vou lembrar o nome do mestre agora, mas ele fala que um dos melhores exercícios da espiritualidade é conversar sobre a espiritualidade. é isso aí. A gente compartilhar as experiências espirituais. Ele fala que esse é um dos maiores exercícios da espiritualidade. Então, hoje eu achei muito bom nesse sentido, né? Ter ouvido tantas experiências bonitas, fortes e que, de alguma forma, a gente sempre vai aprender com a experiência do outro. Hoje mesmo eu aprendi bastante, agradeço a todos, agradeço a todas também que participaram. Tem gente que gosta de falar, tem gente que gosta mais de ouvir, mas eu gosto muito dos dois. Gratidão por todos aí. Valeu, Maurício. Gratidão, cara. E alguém quer comentar algo mais? Bem, então é isso aí, pessoal. Estamos aqui encerrando o nosso encontro. Foi muito bom, uma experiência maravilhosa. A gente conversou as práticas, as coisas inesperadas que a gente tira aí do fundo do baú. Legal, muito bom. Eu vou fazer. Eu tinha que gravar um workshop mesmo, para deixar lá no portal. Não só falado, mas ponto a ponto, escrito, sabe? Vamos ver. É muito oportuno, é muito legal. Vale a pena. Vou pensar nisso, tá bom? A hora é agora. Levanta e faz, Ação, né? Levanta e faz. Isso aí. É isso aí. É isso aí. Então, Levanta e gratidão faz. aí, vocês que estão aqui hoje. Quem chegou pela primeira vez, espero que vocês tenham aproveitado ao máximo. Se quiser conversar comigo em privado, algo, fiquem à vontade também. E a gente se vê nos nossos próximos encontros, nas próximas aventuras pelas outras dimensões. E é isso aí, a gente se esbarra aí pelo cosmos, pessoal. Tchau, tchau. Tchau, Tchau, tchau. pessoal. Gratidão. Tchau, gente. Maravilhoso. Boa noite. Beijo Boa para todos. noite. Bom Beijos. descanso. Muito